Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Muito boa noite. É um privilégio para mim estar aqui e já peço que você abra a sua Bíblia, conforme diz aí no informativo, Romanos, capítulo 2. Vamos ler do verso 4 até o verso de número 11. Romanos, capítulo 2, versos de número 4 até o verso de número 11. Deixa eu abrir o meu aqui. Eu consigo ler. A igreja encontrou. Romanos, capítulo 2, versos de número 4 até o número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, porque em Deus não há parcialidade. Esse contexto, irmãos, ele está ligado ao contexto anterior, quando eu expus o capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, onde Paulo vai falar do julgamento. O julgamento que o homem faz e o julgamento que Deus faz. E nesse ponto aqui, nesse aspecto, é interessante que Deus nos chama através do apóstolo Paulo para uma conversa franca. Ele abre o nosso entendimento através do apóstolo, aonde ele vai gastar pelo menos os primeiros 3 capítulos de Romanos para fazer uma única coisa. Paulo leva os 3 primeiros capítulos de Romanos com uma única intenção, que é condenar o homem. O apóstolo Paulo tenta tirar do homem toda e qualquer esperança que o homem tenha nele mesmo. Toda e qualquer esperança que o homem tenha em suas obras, sejam elas boas ou más. Nesse caso aqui específico, boas obras. Estamos falando de um homem que procura fazer o que é bom e o que é certo, e Paulo está fazendo com que esse homem perca toda a esperança nessas obras boas que eles estão fazendo, e alertando e advertendo a igreja para as obras más. Então, primeiro, Paulo vai trazer a má notícia, mostrando que não há esperança nenhuma no homem, apesar de todo o bem que ele faça, para que o homem, conhecendo então o seu real ser, a sua real posição diante da ira de Deus, ele possa então ouvir a boa notícia, e aí sim, ele se ver como um homem resgatado, remido, mas de uma forma humilde, não mais de uma forma altiva. Porque, querendo ou não, hoje a gente vê homens que acham que podem barganhar com Deus. Homens que podem dizer: Deus, tudo bem, o Senhor está me salvando, mas eu fiz isso. O Senhor me salvou, mas olhe lá, eu fui bom com minha mãe, eu fui bom com meu pai, eu fui bom com os meus filhos, eu fui bom com os meus amigos, com meus irmãos em Cristo, eu fui bom. Paulo está gastando todo o tempo dele nos primeiros 3 capítulos de Romanos para dizer: não, você não é bom. E ele vai fazer isso de uma forma a nos chamar a atenção para um confronto, um combate que nós homens temos contra Deus. E aqui eu já adianto: feliz daquele derrotado pelo Senhor. É um confronto, é uma luta nossa contra Deus. Mas, de novo, eu repito: feliz aquele que é derrotado por Deus. Porque nessa batalha, nós ganhamos quando perdemos. Nós ganhamos quando Deus se sobressai à nossa vontade. Não numa luta aonde nós medimos força com Ele e Ele ganha ou perde. Não. Nós já vimos no sermão anterior a esse, que Deus entrega o homem a um processo mental reprovável. Então o homem é derrotado pelo próprio Deus também, nesse sentido. E a vitória que o homem consegue é sendo derrotado por Deus em sua altivez,
aonde Deus muda o coração de pedra do homem, coloca um de carne, sensível à sua palavra, à sua voz. Em outras palavras, todos os seres humanos estão correndo contra Deus, a favor de si mesmos. E Deus vem e muda o coração desse homem, fazendo com que agora ele corra para os pés de Deus, e não contra Deus. Então o texto vai deixar bem claro que Paulo vai tentar condenar o homem. E nesse ponto, a justiça do homem é confrontada com relação à justiça de Deus, e eu quero abordar 3 pontos aqui. Sendo que o primeiro ponto vai subdividir-se em outros 4. Mas é o seguinte, o primeiro ponto é, nós aqui, você segue firme para a salvação por causa da bondade de Deus. Veja aí comigo no verso 4 que está escrito. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Paulo está falando com relação a Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Veja, Paulo está falando de algo que é comum a Deus e a nós, ou seja, Paulo está tratando de uma coisa que nós conhecemos como atributos comunicáveis. Atributos de Deus que são comunicados a nós. Existem atributos de Deus que não são passados para frente, passados para nós, então são chamados de atributos incomunicáveis. Onipotência, onipresença, você não tem isso. Mas você tem bondade, você tem tolerância e você tem paciência. Domingo passado o irmão Saulo expôs a palavra de Deus justamente sobre a paciência, sobre termos paciência no meio do caminho, no meio das tentações e provações. Só que aqui, Paulo está levando esses mesmos atributos para um nível que não há como conseguir traduzir etimologicamente. Paulo está levando para o nível de Deus, e por isso que ele coloca essa palavra aqui, ó. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Paulo usa 3 palavras que são 3 atributos comunicáveis. Deus tem, nós também. Mas Paulo coloca riquezas antes. E essa palavra, entre os seus significados, ela traz um que é totalmente esplêndido. Que é aí onde a gente compreende que Paulo não está falando de coisas que para nós é simplesmente comum. Por exemplo, nós que somos pais aqui, que temos nossos filhos, nós somos bons com os nossos filhos. Nós queremos o bem dos nossos filhos, mas nós disciplinamos nossos filhos. Nós causamos mal para fazer bem. Esse mal é mal para eles, porque sofrem uma pena, ou um castigo, ou uma surra. Mas é algo que vai trazer bem no futuro. Nós disciplinamos com uma única intenção, fazer o bem. Nós, enquanto filhos, enquanto estávamos sendo disciplinados, nós achávamos ruim. Nós não gostávamos da palmatória ou da sandália havaiana. Mas hoje nós compreendemos, era para o meu bem. Então veja, Paulo vai estar falando de uma forma aqui que foge à nossa compreensão. E o ponto 1.1 é justamente esse. Quando Paulo usa riqueza, não é somente Deus é maravilhoso. Na verdade é ricamente maravilhoso. Então é isso que Paulo quer dizer aqui. Ele não está dizendo que Deus é somente bom, tolerante e paciente. Ele está dizendo, primeiro ponto, Deus é ricamente bom. Você pode ser bom, mas Deus também é bom. Então nós aí podemos querer comparar. Aí Paulo diz, não, você pode até ser bom, Deus é ricamente bom. Isso deveria ser assustador para nós, que somos crentes, mesmo nós que somos cristãos, que acreditamos que fomos remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Por quê, Fábio? Simples. Você não é bom. Mas você acabou de falar, você pode até ser bom. Estou fazendo uma comparação daquilo que nós consideramos bondade para o que é de fato bondade. Deus é ricamente bom. E por que é que isso é assustador? Porque nós não somos. E o que é então que você acha que Deus deveria fazer com quem não é bom? Fica aí a pergunta. Deus é bom. Ponto 1.2. Deus é tolerante. Não, Deus é ricamente tolerante. Deus nos tolerou não somente por tolerar, olha que incrível. Ele nos tolerou graças à obra vicária de Cristo na cruz. Se não fosse Cristo se entregando no madeiro, Deus não iria nos tolerar. E sabe o que aconteceria com o plano de salvação? Ele nem existiria. Toda criatura seria condenada no Éden.
Não no sentido de que foi condenado no Éden, no sentido de não existir mais. Mas como Deus prometeu em Gênesis 3,15 um Salvador, a humanidade continuou existindo mesmo depois do pecado. Porque esse Salvador iria remir aqueles que estão saindo agora de um fruto pecaminoso. Aqueles que nasceram em Adão pecaram, mas aqueles que nasceram em Cristo foram remidos, ou seja, foram retirados dessa condição de pecado. Você consegue se entender nessa condição? E quando você olha para o espelho, você consegue se entender nessa condição? Nós cantamos um hino maravilhoso agora, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que meus olhos abri. Agora olha que interessante, nós não estávamos diante da cruz como João estava. Mas nós nos vemos diante da cruz todos os dias quando olhamos para o espelho da palavra de Deus e lembramos que Ele nos salvou ali. E aí é que está, quando você está entregando-se ao pecado, lembre-se, você está diante da cruz. O que é que você oferta aos pés de Cristo? Diante da cruz todos os dias. Luxúria, pornografia, vícios. O que é que você entrega para Ele? Deus é ricamente tolerante e Deus é paciente. Porém, Paulo, lembre-se, ricamente paciente. De novo, o irmão Saulo nos ilustrou a maravilhosa paciência que devemos ter. E ele até citou um exemplo aqui que eu acho interessante. Nós passamos por ele rapidamente, mas eu fiquei vidrado com aquilo. A paciência de Jó, ela não foi perfeita. Mas a gente diz, Deus me dá a paciência de Jó. Ó Deus, me dá a paciência de Jó. Deus deu paciência a Jó e Jó faltou com a paciência. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó poderia virar para a esposa e dizer, meu amor, calma, Deus está providenciando a vitória. Não, ele disse, mulher, você fala como uma doida. Olha a fala dele, você fala como umas loucas. Não recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal também? É porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não se coloca no lugar de Jó e que acha que o diálogo é o que a gente está lendo. Mas imagine ela chegando. Olhe para a sua situação, homem. Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele vira para ela. Você está falando como uma louca. Não recebemos o bem dele, mulher. Por que não recebemos o bem do mal? Percebeu? É porque a gente vê muito filme. Ó, amaldiçoas e morre. Tu falas como uma louca. Isso é teatro, isso não é Bíblia. Nós estamos falando de seres humanos reais. Eu pergunto, maridos, quem nunca brigou com a esposa, levante a mão. Coçou a cabeça, não foi? Quem já brigou com a esposa, levante a mão. Percebeu? Esse é você. Isso é real. Wagner casou um dia desse. Já não brigou, Wagner? Casou ontem, se o Flamengo perder então, aí que a esposa nem chega perto. Mas veja, nós somos chamados a ter paciência. Agora eu pergunto, e a paciência de Deus? Você consegue entender? Se a paciência de Deus fosse igual à nossa, todos nós estaríamos no inferno agora. Se a paciência de Deus fosse igual à paciência mulher que você tem com seu marido, se a paciência de Deus fosse igual ao marido, a paciência que você tem com a sua esposa, mãe, pai, a paciência que você tem com seu filho, filho, a paciência que você tem com seu pai, se essa fosse a paciência de Deus, todos nós estaríamos no inferno. Ontem foi aniversário de Arim. Papai e mamãe felizes lá no aniversário, batendo palma, mas me diga se hoje já não deu vontade de dar um beliscão. No pai não deu. Eita, pai, sejam assim, pais. Eu amo minhas filhas, mas tem horas que a mão coça para dar um cascudo. Aí eu digo, pai, me disciplina, para que eu discipline-as da forma correta. Não está correto eu dar um cascudo nelas. Eu devo chamá-las, sentá-las comigo, dizer, vocês erraram, e depois pegar a sandália e pá, na mão. Mas a gente tem que repreender primeiro, antes de partir para as vias de fato. Já pensou se Deus fizesse a mesma coisa com você? Paulo está falando de uma paciência que nenhum de nós conseguirá entender, mesmo passando a eternidade do lado dele. Então, da mesma forma, essa palavra bondade, ela é aplicada, e aqui duas coisas eu já aprendo de fato. Primeira, não somos capazes de nos arrepender
se o Espírito Santo não intervir em nós para que esse arrependimento aconteça. Por quê? Porque Paulo diz o seguinte, olha só que incrível. Essa palavra bondade aqui, ela se refere a Deus, e uma das palavras que significam riqueza é plenitude. Ele diz, essa bondade não é só um ato de não cometer o mal, mas essa bondade é algo que conduz pessoas más a algo que é impossível a elas por elas mesmas, o arrependimento. Ouviu o que eu falei? Essa bondade de Deus, aí no verso 4, Paulo diz, é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento. Se tiver na dúvida, veja de novo aí o verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Você não chega ao arrependimento porque você quer. Não é, pastor Jefferson? Você não chega ao arrependimento por sua bondade. Você não chega ao arrependimento por causa de obras que você faz. Quando você muda, quando você vira 180 graus e volta, é porque a bondade de Deus fez isso. Ela lhe conduziu ao arrependimento. Não somente como placas que indicam o caminho, mas sendo o próprio caminho. E o segundo ponto, se não fosse Deus rico em bondade, tolerância e paciência, nenhum de nós seríamos salvos por nenhuma das melhores obras que nós fazemos. Pois Paulo ainda diz em Romanos 9,18, que não depende de quem quer, ou de quem corre para alcançar, mas de Deus, se compadecer de quem Ele quer, e endurecer quem Ele quer. Isso é motivo de sobra para nos humilharmos diante de Deus. Porque se nós estamos na eternidade, é porque Ele tem nos colocado lá. Não somos nós que estamos conquistando essa eternidade. E outra coisa interessante aqui, é que ele diz, é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento, e ele explica isso muito bem em Filipenses 2,13, quando ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Até as boas obras que você faz, é Ele que está colocando em você a vontade e a execução. Então, qual é o motivo que nós temos para nos gabar diante de bondade, tolerância e paciência nossa quando comparamos a dele? E o ponto 1.4 é que essa palavra riqueza, como eu falei, ela é uma palavra grega, ploutou, que significa, entre vários, abundância ou plenitude. Lembra que Paulo falou, ou será que você despreza as riquezas? Ou será que você despreza a plenitude? Gente, olha que interessante. Quando eu estava fazendo esse estudo aqui, preparando o sermão, eu me deparei com a Strong, traduzindo ploutos, ou ploutou. Plenitude está falando do próprio Deus. Você não está rejeitando algo que Deus está lhe oferecendo, mas continua com o próprio Deus. Pastor Jefferson pode me oferecer um bombom e eu dizer, não quero, mas eu posso continuar sendo irmão dele em Cristo e amigo. Quando Deus lhe oferece a riqueza da sua bondade, paciência e tolerância, Ele está se oferecendo. Se oferecendo. Então, se você rejeita isso, você não rejeita algo que Ele lhe deu, você rejeita Ele. Em outras palavras, Ele está dizendo, se coloque diante da cruz, tome-a e carregue-a, e você virá após mim. E você diz, não. É simples. Se você diz não, é porque você prefere você a Deus. Você acha que você é mais importante para você mesmo do que Deus. Você acha que tudo que você tem para fazer enquanto você estiver vivo é mais importante do que adorar a Deus, do que viver para Deus, do que gastar-se para Deus. Ah, mas eu tenho faculdade, eu tenho curso, eu tenho trabalho, eu tenho tanta coisa, eu tenho coisas para conquistar. Não é errado. Mas quando você rejeita isso, você está dizendo, eu sou mais importante do que o próprio Deus. Por isso que eu vou viver para mim. O que importa é você ser feliz. É a primeira frase que o diabo diz para Eva, basicamente. Seja feliz. Deus para quê? A segunda palavra que aparece aqui é bondade. E a palavra é Christothetos, que significa bondade moral, integridade, benignidade. E quando rejeitamos, também estamos recusando aquilo que nos conduz ao arrependimento. Deus expõe o espelho dele dizendo, ei, você gosta de pornografia,
você gosta de vícios, você gosta de pecados, você gosta de imundície. Quando ele consegue lhe convencer que aquilo é você, ele diz: porém eu posso tirar tudo isso de você e transformá-lo em um filho meu, alguém que vai me amar e me seguir. Você olha e diz sim, ou você olha e diz não. Eu não estou falando que você tem liberdade, eu estou falando que você ou foi entregue a uma mentalidade reprovável e por isso você vai dizer não, ou você foi eleito e por isso você vai dizer sim. O que não pode é, depois que você diz não, viver como eleito, e depois que você diz sim, viver como ímpio. É muito fácil todo mundo hoje dizer sim, eu aceito Jesus, eu quero Jesus, é moda até. Mas quando você vai ver a vida deles diária, é como se fossem demônios. E o interessante é que outro ponto, veja, Paulo está falando de bondade, riqueza, plenitude, paciência, tolerância, aquilo que nos conduz ao arrependimento. Só que nós temos esse texto, que Deus é tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Não é que ele tem medo do mal, o mal, não, é porque se eu olhar para o mal como fogo consumidor que ele é, automaticamente o mal é destruído. E adivinha onde é que o mal habita? Se ele olha para nós, somos destruídos na hora. E por que não somos destruídos? E por que então que parece que Paulo e Abacuque brigam aqui? Veja Abacuque capítulo 1, verso 13. Abacuque diz: os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Só que olha agora a fala de Abacuque. Por que toleras então os perversos? Porque ficam calados os ímpios, ou porque fica calado, enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. Só que Paulo aqui está dizendo que Deus tolera. Abacuque está reclamando porque é que Deus tolera, e Paulo está dizendo, ele tolera. Só que o interessante aqui é que Paulo não está se contradizendo a Abacuque. Abacuque lamenta e questiona porque Deus não destrói logo o ímpio. E Paulo está explicando por que é que ele não destrói logo o ímpio. Ninguém está entrando em contradição aqui. Abacuque diz: Senhor, por que tu não destróis? Aí Paulo diz a Abacuque: Deus não destrói por causa da bondade, tolerância e paciência. Só que a palavra paciência, tolerância, macrothemias aqui, significa exatamente lentidão em punir pecados. Olha que incrível. A paciência de Deus. Olha, filho, eu estou tendo paciência com você, mas se minha paciência acabar, Deus está dizendo macrothemias, ou seja, minha paciência, Abacuque, ele explica em Paulo, é lentidão para punir pecados. Lentidão para nós, porque nós somos temporais, mas haverá um dia de juízo. Lembra que ele fala que haverá um dia de juízo? Então é essa lentidão aqui que Paulo está explicando. Não é que Deus é lento, é que tem um dia marcado, e como nós somos temporais, parece que esse dia não chega. Então por isso que a palavra usada para paciência aqui, por Paulo, foi macrothemia, que significa lentidão para punir pecados. Ou seja, em sua infinita graça, Deus não vai deixar de punir, Ele vai punir. Só que nós fomos salvos do dia da punição. Consegue entender isso agora? Não é que Deus atrasa, Deus é pontual. O negócio é que você foi tirado desse dia aqui. Ele não atrasa um segundo na sua punição. A diferença é que Maiane, Rafael, Valéria, Walter, vocês foram tirados desse dia que já está marcado. E o que é que nós damos a Deus em troca por isso que Ele tem feito? Ponto 2. Nós acumulamos a ira de Deus contra nós mesmos. Veja, dentro de tudo que eu falei nessa primeira parte, Deus vai punir. Não é que Ele está dizendo assim, rapaz, e tirando o cinto. Não, ele só diz isso, eu irei punir. E nós aqui ficamos, Senhor, quando? Senhor, quando? Olha o que esses ímpios estão fazendo, olha Brasília, olha o mundo, olha o povo, olha a ideologia de gênero, olha essa imundície, Senhor, quando? E Ele está dizendo, eu já disse, eu irei punir. Nós é que queremos adiantar a punição, porque nós queremos fazer justiça. Mas Ele já disse, eu vou fazer, não no tempo de vocês. Se gloriem por eu ter tirado vocês daí, desse dia de punição.
verso 5 até o verso 8, amados irmãos, diz o seguinte: contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira de Deus para si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna a quem, persistindo em fazer o bem, busca glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Deus explica detalhadamente: você está me cobrando? Já tem esse dia marcado. E o que é que eu vou fazer nesse dia? É isso? Olha que interessante, ele diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Todas as suas ações serão julgadas diante de Deus. E só sobrará aquilo que foi fruto do Espírito. O que foi fruto da carne será queimado, será afastado, será destruído, será arrancado de você. E isso vai doer. Mas é bom. Tem um trecho nas Crônicas de Nárnia, onde um garoto chamado Eustáquio, pelo seu pecado e teimosia, se transforma num dragão. Ou seja, ele encarna a personalidade maligna. E Aslan, que representa Cristo, o leão de Judá, ele vem e com as suas garras começa a arrancar o couro do dragão até transformar ele em um menino. Você acha que isso não dói? O menino chora, ele diz que sente uma dor horrível, mas que foi bom. Porque foi assim que ele foi transformado em uma nova criatura. Nárnia é maravilhoso, você tem que ler. Sonho para as crianças. Mas veja, doeu, mas foi para o meu bem. Arrancar essas cascas de pecado que eu tanto alimento vai doer e não vai ser fácil, mas vai ser bom. Só aqui tinha verso suficiente para ter um sermão de segunda a domingo aqui, em cada ponto. Mas primeiro Deus fala a um coração insensato, a um coração teimoso, a um coração obstinado, a um coração que só acredita em realizar as coisas para si próprio. Um coração que acredita que é tão bom que as coisas que ele faz é para o bem de todos, inclusive para o bem de Deus. Muitos aqui nesse meio se declaram cristãos, mas eles estarão no dia da ira do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não curei em teu nome, eu não expulsei demônios em teu nome. Olha aqui minha carteirinha de membro de igreja há 50 anos. Olha aqui meu certificado quando eu fui apresentado. Olha aqui minha foto lá com o pastor quando ele me consagrou a diácono. Olha aqui minha foto quando eu fui ungido a pastor. Olha aqui minha foto quando eu estava me aposentando. Eu nunca saí da igreja. Ele vai dizer: mas você nunca esteve em mim. Você pode ter nascido e se criado dentro de uma denominação verdadeiramente cristã e ainda assim não ser cristão. É porque a gente está acostumado a achar que só vai ser cristão aqueles que estão fora das denominações reformadas. Mas você vai encontrar um monte de pessoas dizendo: eu li as institutas de cabo a rabo, e vai descer para o inferno. O que Cristo está falando e o que Paulo está explicando para nós aqui é que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, não somos nós. E muitos aqui de nós pensamos que no fundo fomos nós que fizemos isso. E Paulo está tirando isso de nós, por mais que doa. Paulo coloca dois tipos de pessoas aqui: o que persiste em fazer o bem. Olha só, não parece que esse cara é egoísta? O que persiste em fazer o bem e busca glória, honra e imortalidade. Pastor Jefferson, eu só estou buscando isso. Irmão Emerson, eu só estou buscando isso. O que, Fábio? Glória, honra e imortalidade. É isso que eu estou buscando como cristão. Nossa, que egoísmo, não? Mas Paulo está dizendo aqui: Deus retribuirá a cada um, verso 7, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Não é egoísmo você querer isso, só que tem uma diferença. Sabe como é que você busca isso? Se prepare, se humilhando. Glória, honra e imortalidade se consegue se humilhando. É essa luta que a gente não quer. Se humilhar, ser o pequeno, ser o menor, ser o último, colocar os outros acima de si mesmos, não julgar todo mundo precipitadamente, amar os irmãos, doar-se para eles e por eles. É assim que você busca honra, glória e imortalidade. Paulo não está falando de egoísmo em buscar alguma coisa, ele está dizendo: parece que você não busca, e é assim que você alcança. Cristo se colocou diante dos discípulos para lavar os pés. Quem de nós
naquela época faria isso. Eu não faria. Juro, eu não faria. Não ia nem passar pela minha cabeça esse nível de humildade que o meu Senhor me ensinou. Hoje eu faria. Por quê? Porque Ele já fez. E olhe lá, tinha gente que se fosse lavar os pés ele ia ficar assim. Né? Com nojinho. Porque tem uns pés aí que, né? É um aroma. Mas Paulo também fala de outro tipo de pessoa. O que é egoísta e rejeita a verdade e segue a injustiça. Olha que interessante. O primeiro exemplo a gente confunde com egoísta, mas ele é humilde. Porque isso que ele busca através de negação de si mesmo. O outro que é egoísta, ele busca honra, glória e imortalidade, mas da forma onde ele se sobressai sobre os demais. Ele mostra isso com poder, posses. Ele mostra isso sendo belo, tendo seguidor no Instagram, sendo um camarada turbinado aí de likes. Eles buscam a mesma coisa que nós, da forma errada. E eles não vão encontrar, porque Paulo disse que eles não irão encontrar. O justo, agora olha que interessante também, o justo se dá bem, o injusto se dá bem. Eu falei o justo, não foi? Perdão, o injusto se dá bem. O honesto, na maior parte do tempo, tem como colheita provações, angústias que parecem intermináveis. Eu tenho pensado nisso muitas vezes. Mas olha o que Deus separou para cada um. O injusto, ele vai se dando bem. E o justo, na maioria das vezes, é só angústia, sofrimento, luta, perseguição. O pecado lhe convidando todo dia, você dizendo, Deus me ajuda porque eu quero ir pecar. Se não for o Senhor, eu entro nisso, eu caio nisso. E Deus está dizendo, mas para um tem vida eterna e para outro indignação. Olha que incrível. Você consegue imaginar a palavra indignação aqui? Dentro do conceito humano. Mas eu pergunto, será que você consegue pensar em indignação partindo de Deus? No dicionário nós temos o seguinte, que indignação é sentimento de cólera ou desprezo experimentado diante de indignidade, injustiça e afronta. É repulsa e revolta. Também significa ira intensa, ódio, raiva. Nós conseguimos entender isso no nosso nível, mas você consegue entender isso no nível de Deus? Nossa ira e raiva e ódio, na maioria das vezes, são imperfeitos, porque parte de um sentimento de raiva, um sentimento de desgosto. No caso de Deus, essa ira parte da sua santidade, parte do seu amor em ação. A santidade de Deus em ação é a ira, é a cólera que destrói o mal. E Ele está dizendo, para o justo que tem sofrido tanto na terra, ele encontrará comigo e terá paz. Para o injusto que tem se dado bem esse tempo todo, a única coisa que vai sobrar para ele é a minha cólera, é a minha ira, é a minha indignação. E nesse dia, tenha certeza, ficar no inferno será melhor do que ser levado diante de Deus para encontrar com a cólera e a ira dele. Aleluia. E o terceiro ponto, Deus é imparcial, diferente dos homens. E aí o verso 9 até o verso 11 diz, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Olha que interessante. Deus diz que vai receber honra aquele que busca persistentemente fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade. E o que é que Deus dá aqui embaixo? Glória, honra e paz. Olha o sentido aí, outro sentido de imortalidade que você pode muito bem colocar. Ele diz que existe um egoísta e que existe um justo. O justo persiste em fazer o bem, busca glória, honra e imortalidade. Mas haverá tribulação e angústia para todo ser humano. Honra, glória e paz para aquele que Deus elegeu, para todo aquele que pratica o bem. Então paz não é só conforto. Lembra da imortalidade que a gente leu lá atrás? É isso aqui. Você não vai ser só imortal, você vai ter paz verdadeira e eterna. Ninguém consegue imaginar isso, pastor. Nós, quando temos um bom dia, sem tontura, sem suor frio, sem enjoo, sem cólica, sem dor no peito, sem apagão,
A família está em paz, está todo mundo em paz, a gente consegue sair para vir para a igreja e voltar para casa eu inteiro. Eu digo, Deus, eu tive paz. Aleluia, eu não senti vontade de cair e morrer. Eu estou bem, minhas filhas estão bem, minha esposa está bonita, está tudo lindo. Aí daqui a pouco, vai acontecer alguma coisa. Ou as meninas vão começar a se engalfinhar, brigar como gato e rato, ou eu vou me estressar. Aquele momento bonzinho, eu vou dizer, Deus passou. Aqui ele está dizendo que esse momento bonzinho não significa nada perto da paz verdadeira e eterna que você vai ter para sempre. Mas existe o preço do sofrimento aqui embaixo, aqui na terra. A palavra que aparece é tiflis, ou tribulação, ato de prensar, imprensar, pressão, opressão, aflição e angústia. Você não consegue imaginar isso. Uma pessoa com câncer, ela passa por um momento horrível. Ela toma quimioterapia, ela sabe que vai morrer ou viver, ela está ali naquele mal. Só que um dia ela morre. O corpo acabou, a família sofre e chora. Ele naquele momento, aparentemente, a gente diz, pelo menos acabou. Mas, gente, aí começa um período horrível, aonde ele vai dizer, eu voltaria e passaria a eternidade toda na terra com câncer. Mas eu não queria passar um diazinho aqui no inferno. Nesse dia, tenha certeza, muita gente vai dizer, eu preferia passar a eternidade na terra com AIDS, com câncer, aleijado, em coma, parado, paralisado, numa cadeira de roda, onde fosse. Eu passaria a eternidade toda na terra, doente. Mas eu não ia querer passar um segundo aqui no inferno sendo atormentado pelo próprio Deus. Consegue entender isso? Ninguém quer passar mal, ninguém quer doença, ninguém quer mal, mas quando olha para o inferno diz, não, Deus, eu prefiro viver doente na terra. Me dê outra chance, me deixe voltar para a terra doente mesmo, é melhor do que aqui. Não vai ter isso. Só vai ter honra, glória e paz, ou tribulação, aflição, dor, sofrimento eterno. E isso acontece, gente, porque Deus é imparcial, porque Ele não negocia sua graça com ninguém. Honra, porém, glória e paz. A palavra porém aqui é de, que é uma partícula primária, adversativa e aditiva, que diz o seguinte, entre outros significados, essa palavra aqui de, que na nossa versão está porém, ela significa além do mais. Ou seja, além do mais, receberemos glória, honra e paz. Vamos passar pela tribulação. Além do mais, receberemos honra, glória e paz. Percebeu? Passaremos. Mas além do mais, ainda tem mais? Tem. Receberemos honra, glória e paz. Depois do mal, depois da tempestade, vem a bonança. Não tem como. Verso 10. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Então veja, Deus não agirá parcialmente, não agirá com partidarismo com relação a nós mesmos. Sabe por quê? Porque Ele não foi partidário com relação ao próprio Filho. Ele o entregou para morrer a pior morte de todas. Por que Ele teria os seus queridinhos para não passar por tormentos aqui embaixo? Será que você é melhor do que Cristo? Será que nós somos melhores do que Cristo para não sermos tentados, perseguidos, presos e até mortos? Não. Seremos, além do mais, receberemos honra, glória e paz. Eu gostaria de aplicar, antes que minha voz acabe também, 3 aplicações dentro desse contexto. Primeiro, consideremos, irmãos, a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus para conosco, para cada um de nós aqui dentro hoje, e para quem vai ouvir futuramente. E vivamos de modo a matarmos-nos todos os dias, lutando contra os nossos desejos mais pecaminosos e desejos que Deus odeia, mas nós amamos. Carreguemos nossa cruz todos os dias, porque apesar da dor, além do mais, receberemos honra, glória e paz. Segunda aplicação, persistamos em fazer o bem e buscar honra, glória e imortalidade, ou seja, uma coroa incorruptível. E como é que nós fazemos isso? Obedecendo à vontade de Deus, nos humilhando, servindo em uma membresia ativa, onde nós olhamos para o próximo como maiores do que nós mesmos. E a última aplicação,
que imitemos a Cristo em sua imparcialidade. Isso é sério, porque querendo ou não, tem aqueles de quais nós somos mais próximos, mais apegados, mais amigos, mais brother. Eu me lembro quando eu estive aqui dentro a primeira vez, como diz o santo Bateu, o meu foi com o de Saulo, na hora. Até hoje, eu amo aquele homem. Foi bater, pim, diga é. Até hoje, estava o pastor Jefferson Robson e Saulo aqui, o pastor Jefferson veio conversar comigo, ele fez, não pode vir os dois aqui, são meus auxiliadores, são meus irmãos e tal. Eu comecei a conversar, mas foi bater o olho em Saulo, o santo bateu, como diz. Eu não posso usar de parcialidade por causa disso. Eu tenho que tratar Saulo e todos vocês da mesmíssima forma. Pergunto, irmãos, é fácil? Não é, mas foi o que Deus falou, foi o que Deus fez e foi da forma que Ele nos tratou. Então que imitemos a Cristo em sua imparcialidade, para que possamos viver de modo justo e honesto com os nossos irmãos e com todos à nossa volta. Amém, igreja? E que esse Espírito de Cristo permaneça em nós, porque não é fácil, mas buscar honra, glória e imortalidade é buscar negar a nós mesmos todos os dias. Amém? Pastor Jefferson. Amém, meus irmãos. Que essa palavra aplicada ao nosso coração, ela possa nos lembrar o propósito para qual Deus nos fez seus filhos. Que em nós, irmãos, seja evidenciada a diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. Que o Senhor abençoe o pastor Fábio, que nós possamos, irmãos, a cada domingo da exposição à carta aos Romanos, percebermos essa essência graciosa do Evangelho. Nós, como o irmão Robson, o irmão Saulo, alguns outros irmãos que têm ido aos domingos pela manhã a Ciba, temos tido a oportunidade de ouvir também a exposição da carta aos Romanos através do pastor Márcio, e a gente vem à noite e ouve o pastor Fábio também falar, e é maravilhoso perceber o quanto Deus é gracioso, e a carta aos Romanos aponta essa realidade. E textos como esse, que mostram essa agressividade da justiça de Deus, é contraposta com essa proposta graciosa do Evangelho. Em outras palavras, irmãos, o Senhor nos alcançou pela sua graça e nos livrou da sua terrível ira. Então que nós possamos desfrutar, irmãos, a cada exposição do texto, essa realidade da essência graciosa do Evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? Portanto, nós vamos encerrar o nosso culto reagindo ao sermão de hoje à noite, cantando uma canção que é característica do pastor Fábio. Ela diz: firme então minha alma. E como foi, meus amados irmãos, por mais tribulações que nós vivenciamos e passamos ainda nessa esfera do reino de Deus, em que nós já vemos cumprir, mas ainda não em sua totalidade, que nós possamos cantar essa canção na certeza de que a nossa alma, ela pode descansar, na certeza que estamos firmes em Jesus. Fiquemos de pé, portanto, vamos orar, vamos cantar e vamos praticar a verdade da palavra de Deus que veio a nós essa noite. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso, nós queremos te agradecer pela verdade da exposição da tua palavra, que nos confronta ao tempo que nos exorta e consola. Nos consola porque sabemos que a tua graça atua em meio a esse mundo mau. Nos exorta para lembrar o nosso padrão de santidade a qual o Senhor nos chamou. E nos confronta, sobretudo, a desenvolvermos essa santidade e agradarmos ao Senhor que nos escolheu e nos elegeu. Nos ajude a confirmarmos a nossa eleição, praticando a tua palavra e fazendo dela não apenas um manual de regras, mas um manual para a vida. Nos ajude, nos auxilie
e que em todo esse processo o Senhor possa ser conosco, pois nós precisamos de Ti. Cantemos ao Senhor, meus amados irmãos. Firme então minha alma. Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
seja com sua igreja hoje e sempre, e todos dizem, após a oração.